com 229 assinaturas, atingiu o quórum para abrir a CPI do Banco Master. Bruno Araújo, veio uma bomba ontem, né, grande, que empresas de comunicação, grandes, inclusive algumas, estariam atrás de digitais influencer e pagando digitais influencer para ocuparem as redes sociais com opiniões contra o Banco Central e a favor do TCU para indiretamente dizer que houve perseguição e atos arbitrários por parte do Banco Central na liquidação do Banco Master. E, na manhã de hoje, foi confirmado que o deputado Carlos Jordi vai protocolar o requerimento de instauração da CPMI para apurar fraudes atribuídas ao Banco Master no Congresso, porque teria atingido aí o número mínimo de assinaturas para o protocolo, que seria de 229, confirmando sim a assinatura de 232 parlamentares, sendo 198 deputados e 34 senadores, o que passaria do número de 229, já atingindo 232 assinaturas para se abrir a CPMI do Banco Master. Bruno Araújo, promete, papai. Bruno, uma das coisas que me incomoda muito na política brasileira nos últimos anos é o fato de que alguns perfis de parlamentares buscam surfar nas ondas. Isso na política obviamente sempre existiu, mas você mobilizar estruturas inteiras como da Câmara e do Senado para mais uma CPI, o que parece para mim ser feito exclusivamente com o objetivo de surfar na onda do assunto do momento, como foi feito em relação a outros temas recentemente, me cheira muito a desperdício de energia e de dinheiro público. Há algumas investigações muito avançadas nesses processos e que devem dar resultado muito em breve. E aí, independente do propositor, se é o Carlos Jordi ou não, o que eu estou tratando aqui é da instauração da CPMI de fato. Se ela vai conseguir trazer algo diferente do que a Polícia Federal, em termos de investigação, já está fazendo. Então, isso é um dos pontos que me chama muita atenção. Agora, essa mobilização de influenciadores para atacar o Banco Central, tanto a Malu Gaspar quanto a Andréa Sadi, salvo engano, teriam feito essa apuração e tem se feito uma relação com o próprio Daniel Vorcaro. Ele teria sido o grande mobilizador dessas estruturas por meio de empresas. Isso precisa obviamente ser comprovado, é uma suspeita que se levantou, mas isso precisa ser comprovado de fato, porque se for, ele precisa voltar para a cadeia de imediato. Porque quando você começa a fazer esse tipo de mobilização para atacar determinados agentes que estão sob investigação, você está querendo, de uma forma ou de outra, induzir a investigação. Então, se você está tentando atrapalhar a investigação de uma forma ou de outra, isso é obstrução de justiça. Sendo assim, o indivíduo deve voltar à cadeia para evitar que isso continue a acontecer. Daniel Vorcaro adquiriu vários veículos de imprensa em 2025 no Brasil, antes de ser preso. Tá? Dizem até que ele hoje é sócio de veículos grandes. Coincidentemente, há 10 dias atrás, começou uma narrativa muito forte, inclusive embasada por atitudes de conselheiros do Tribunal de Contas da União, que tinha havido uma precipitação na liquidação do Banco Master. Em caráter extrajudicial. E que isso poderia ter sido provocado deliberadamente, de propósito, para prejudicar o cidadão. E que diretores do Banco Central teriam interesses nisso, inclusive fazendo o link com diretores do Banco Central com o banqueiro André Esteves. Jogo pesadíssimo. E alto. Jogo pesadíssimo. Isso. 3 digitais influencers abriram o bocão e diz que foram procurados por grandes agências digitais do Brasil, agências famosas e que detêm contas, inclusive detêm contratos com governos de estados públicos e com o governo federal, com ofertas
relativamente grandes de dinheiro e que só interessaria digitais com mais de 1 milhão de seguidores. Tá? A CPMI do Banco Master, ela é necessária. Um dos papéis do parlamentar é se investigar até onde o poder público tem relações sem interesses republicanos com o poder privado, com os interesses privados. E dizem que uma CPMI do Banco Master, se acontecer, é nitroglicerina pura. Porque Daniel Vorcaro abriu grandes relações empresariais com pessoas privadas e públicas de praticamente quase todos os partidos. Principalmente PP, União Brasil e o PT. Dizem, inclusive, em Brasília, e a gente vai começar a ver a partir de hoje, se for protocolado o pedido de CPMI de abertura, que se houver uma CPMI do Banco Master, o PT da Bahia será devastado. Porque começa nos contratos de consignados, ainda no governo do senador do cabelo branco Wagner, senador do PT da Jacques Bahia, Wagner. Jacques Wagner, passando por um aumento considerável no governo Rui Costa e continuando no atual governo. E que o PT da Bahia estaria fazendo muita pressão para que o governo federal tente barrar à torta e à direita a CPMI. Também o PP e a União Brasil. Dizem que os senadores Ciro Nogueira e o presidente do União Brasil, o advogado Antônio Rueda, são parceiros muito íntimos e próximos de Daniel Vorcaro. Eles podem não ter interesse, mas a sociedade tem de saber tudo o que aconteceu. E é gravíssimo, como Bruno Araújo disse, que se concretizar o menor indício que seja que Daniel Vorcaro está atuando para atrapalhar a investigação e o processo, ele tem que voltar para a cadeia ontem. Voltar para a cadeia ontem. Porque se tem uma coisa que dá cadeia, é obstrução de justiça nesse país. Então, eu acho que a CPMI do Banco Master, ela não só é necessária, não. Ela é para ontem. E quem tiver podre, que se tore.